Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasati Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Muito obrigado, Hridayananda Goswami, por participar desta segunda entrevista. Novamente é um grande prazer tê-lo aqui conosco. E também temos a Sua Santidade Dhanvantari Swami, que vai fazer perguntas juntos comigo. Muitíssimo obrigado. Os devotos estão felizes. Recebi muitos e-mails de devotos dizendo que estão felizes, estão esperando pela segunda entrevista. Está causando um impacto, porque muitas informações os devotos nunca tiveram oportunidade de ouvir diretamente do Senhor. Então, novamente, muito obrigado. Na primeira entrevista, nós paramos quando o senhor estava em Boston, mas eu gostaria de retroceder um pouquinho, porque eu creio que seria bom falarmos um pouco mais de seus pais, sua mãe e seu pai. Eles encontraram com Prabhupada, por acaso? Sim, uma vez, qual ano seria? Talvez 76, por aí, que era 75 ou 76, talvez 76, que Prabhupada veio a Los Angeles, estava em Los Angeles, e minha mãe veio assim me ver, e a Prabhupada estava lá, então ela sempre queria que eu saísse do movimento Hare Krishna e tal. Não sei, eu acho que deve ter sido Krishna no coração, que eu falei para minha mãe, vamos ver Prabhupada, que está lá. E ela aceitou. Aí subimos aquela escada, entramos no quarto de Prabhupada, acho que à tarde, e apresentei minha mãe para Prabhupada. E Prabhupada, assim, sempre genial. Então, assim, se cumprimentaram. Aí Prabhupada começou falando uma coisa que imediatamente conquistou minha mãe. Ele disse que, seu filho é muito inteligente. E minha mãe, assim, aí começou a falar para Prabhupada que quando eu era criança, que assim, tomei os exames típicos que dão, e que eu fui, como se diz, classificado oficialmente como gênio. Aí ela falava isso para Prabhupada, e eu estava sentado lá, e para mim era assim, dois mundos se batendo, assim, minha mãe e Prabhupada. E outra coisa que me impressionou muito, que minha mãe estava sentada assim na frente de Prabhupada. E eu vi que ela se tornou como uma jovem, quase como se fosse assim, uma criança, assim, como filha de Prabhupada. E ela olhava para Prabhupada e eu tratava com respeito, que se oferece assim, uma pessoa senior, né, quase como um pai ou avô. E para mim, ela se transformou numa menina, sentado assim, com uma figura paternal. E foi realmente, para mim, foi algo assombroso. Eu vi claramente que foi assim. E todo o tempo que ela estava lá com o Prabhupada, tinha essa transformação. E
E quando descemos, e ela estava, pelo menos pelo momento, transformada, e pela primeira e única vez na sua vida, abriu sua bolsa e se queria me dar dinheiro, né, mãe carinhosa, e disse que, talvez você pode usar isso para seu movimento, que foi exatamente o contrário de tudo que ela sempre dizia, isso é para você, isso não é para seu movimento. E então, o impacto de Prabhupada foi bem notável, bem notável. Então, eu acho que foi uma grande misericórdia para ela. Vamos ver, talvez estou fora de ordem cronológica, mas isso me lembra de outra coisa com meu pai. Uhum. Que poucos dias antes dele deixar esse mundo, ele, assim, estava com problemas, assim, cardíaco, já estava com quase exatamente a mesma idade que Prabhupada tinha quando saiu deste mundo, 81 anos. E quando os médicos já não podiam fazer nada, então toda a atenção virou para o conforto do paciente nos seus últimos dias. Então ele foi transferido do hospital para uma, como se chama em inglês? Hospice? É algo assim. Mas esse hospice estava como 1 quilômetro da minha casa, bem pertinho. Então eu ia mais ou menos todo dia, e minha mãe ia, meus irmãos, e minha tia, irmã dele, assim, família não ia. Então um dia estávamos lá no seu quarto, família, com 4 ou 5, e estava na hora de sair, e ele quase não respondia, inclusive já por vários anos, ele não respondia, estava já, como se diz, nas últimas. Então, estávamos saindo, um quarto não muito grande, então, um por um, né, as pessoas saíam. Então, eu esperava e fui o último a sair. Então, quando todo mundo já tinha saído, eu já saía. De repente, meu pai, que não tinha falado em vários dias, que não tinha respondido perguntas, ele, como se diz, cried out. Como se diz em português? Não gritou, mas Exclamou. exclamou assim meu nome, mas com muita emoção. O nome que ele me chamava de Howie, que eu apelidei. Então, daí ele outra vez ficou sem falar, mas foi uma coisa tão, como se diz, que me deixou tanta impressão que quando eu voltei para casa, eu pensava, o que Krishna está querendo dizer? Como ele assim exclamou meu nome, gritou meu nome. Então eu pensava, Krishna, o que você está querendo indicar? Aí eu entendi que Krishna queria que, na última fase da sua vida, que Krishna queria abençoá-lo. Então, no próximo dia, eu fui lá e levei o livrinho Além do Nascimento e da Morte. Levei esse livro, então, naquela época eu estava sozinho com ele e comecei a ler o livro. E ele que não tinha respondido, que não estava se comunicando com ninguém, então, cada 5 minutos disse que o senhor está querendo que eu siga lendo, e ele indicava que sim, queria ouvir. Então, eu li mais ou menos, não lembro, 40 minutos, foi 1 hora, mas li mesmo para ele, e de vez em quando perguntando se ele estava escutando, que não escutava nada, ou não via nada, mas estava absorvendo as palavras de Prabhupada. Então, finalmente eu saí,
E pouquíssimos dias depois ele saiu. Muito interessante. Então foi, sem dúvida, então minha mãe e meu pai, os dois receberam essa misericórdia. Inclusive agora nessa casarão que Krishna deu agora para o Instituto Bhaktivedanta, eu vou botar assim, uma plaquinha para meus pais, porque realmente foi a generosidade dele que forneceu esse instituto para o Prabhupada. Muito Então, obrigado. a outra história que você mencionou. Sim, ele dava doações para o templo, doações de alimento? Não, foi uma vez. Quando entrei no movimento, isso veio depois, mas quando eu entrei no movimento, um ano depois de eu entrar no movimento, meus pais tiveram problemas econômicos. Porque sempre tinha dinheiro, mas meu pai, que era muito fiel à sua família, então tinha uma firma ou negócios, eram donos de mercados, com seu irmão mais velho, que ele respeitava como irmão mais velho, porque era assim aquela cultura antiga da Europa, e era a cultura mesmo do velho mundo. Então, meu tio, por falar a verdade, era mais, como se diz em português, de gastar dinheiro. Esbanjador. Esbanjador, sim, esbanjador. Meu pai era mais, assim, disciplinado, e ele tinha problema de controlar seu irmão mais velho por essa cultura de família. Então, finalmente, o negócio furou, que banco roto, né? Então, meu pai tentou trabalhar para outra pessoa, mas não podia. Não era um surdo, ele não podia trabalhar para outra pessoa, era impossível para ele. Então, não sei, ele arrumou, como se diz em inglês, como se diz em português, saved, como se diz? It's like a savings, poupança, poupava. Ele poupou o dinheiro. E se ele guardava, como se diz em inglês, suas moedas de 5 e 10 centavos, saved as nickels and dimes, ele assim guardava, poupava e conseguiu comprar um mercadinho. Ele tinha supermercado, mas era um mercado pequeno, e num bairro não assim excelente, vamos dizer. Mas ele trabalhava esse duro e já estava numa idade que não podia trabalhar tanto. Então, é verdade, minha mãe assim estava tão perturbada que eu entrei no movimento Hare Krishna naquela época, que por um tempo a gente quase não se comunicava. Então, depois de mais de um ano, eu acho, mais de um ano de não falar com meus pais, eu estava em Los Angeles e eu fui para esse mercadinho do meu pai. E quando ele me viu, ele ficou tão feliz, quase que esqueceu assim mesmo. E eu estava lá com dote, danda, assim, como diz em espanhol, com todos os hierros, com todos os ferros. Assim que, assim, seria assim mesmo. Mas ele só viu que seu filho voltou. E não podia ver outra coisa, senão que seu filho voltou. Estava tão extasiado realmente, que ele perguntou se ele podia, se eu precisava de algo, né? Perigoso fazer essa pergunta para um... Então, eu disse, na realidade, sim, tem algumas coisas que a gente pode aproveitar.
Então, ali tinha muita avocado e latas assim, de mel puro e várias coisas. Eu tinha uma perua, né? Até começava... Então, eu lembro, ele me perguntou, mas tudo isso é para você mesmo? Eu disse que sim, é. Então, na minha mente, eu pensava que para o bem-estar eterno do meu pai, eu queria dar uma parte para as deidades, em seu nome. Sim, meu pai mancava um pouco, porque quando eu era criança, ele sofreu uma machucada muito séria na perna, e não, eles não tinham conhecimento de como tem agora, né? Então ele mancava. Então, eu nunca vou esquecer que ele ele insistiu em pessoalmente carregar muitas coisas para minha perua. Então, essa visão dele já com quantos anos teria sido como, bom, não tão velho agora, parece jovem para mim. Eu acho que talvez ele tinha 54 anos, mas para mim, nessa época, era como ter 240. Então, mas ele assim, que não era muito forte, ele, mancando assim, ele levava coisas para mim, Peru, e isso, você não precisa disso, e pode usar aquilo, e queria dar tudo para mim. Então, eu fiquei muito comovido, e vendo o seu amor mesmo, generosidade, então eu fui para o templo depois e dei uma boa parte para as deidades, mas em nome dele. E pouco tempo depois, com esse passatempo de Krishna, que Yashoda deu para Krishna coisinhas, né, para dar para vendedores de frutas. E ela deu muita fruta para Krishna e seu vagão encheu de joias. Então, pouco tempo depois disso, meu pai, um ano depois, eu nem lembro, um ano e meio, meus pais, assim, que sempre, assim, que estavam livres agora de trabalhar sozinhos, fazer negócios, os dois eram inteligentes para isso, então juntaram assim cada centavo e conseguiram comprar uma propriedade. Era um prédio de apartamentos, nem lembro, 4 ou 5 apartamentos, numa rua principal em Los Angeles. Então, logo depois, pouco tempo depois, 1 ano, 2 anos depois, houve um boom, vocês dizem boom em português? Uma valorização. É uma valorização, mas uma supervalorização de fama histórica da propriedade na Califórnia, nos bons bairros. E essa rua onde meus pais tinham comprado aquele apartamento ficou quase o epicentro desse boom. Então, de repente, de um dia para o outro, e então uma firma importante, assim, uma firma nacional, queria construir um prédio de, acho que 22 andares de luxo, só para ricos. Não era classe meia, era para ricos mesmo. E não podiam construir, eles tinham todas as parcelas de Todos os terrenos. todos os terrenos, menos a propriedade dos meus pais. Então, estavam assim, não podiam construir, iam fazer centenas de milhões, não podiam construir sem essa propriedade dos meus pais. Então, meus pais são muito astutos e afinal das negociações, eram ricos, realmente ricos, como os Beverly Hillbillies. Então tudo mudou.
Eles foram convidados para ser sócios num clube em Beverly Hills, de muitas estrelas famosas de Hollywood. E assim, tudo o que queriam. Tudo o que eles tinham sonhado durante a vida, quando lutavam com 4 filhos, de repente eram senhores na sociedade. E claro, ainda eles, né? Mas, então eu vi como a misericórdia de Krishna. Muito obrigado por compartilhar isso. É emocionante. Emocionante. Agora, voltando para Boston. O senhor estava estudando muito, lia os versos atentamente, passava para o próximo parágrafo depois de realizar um parágrafo. Não, cada palavra. Cada palavra? É. Aí isso foi, se com Brahmacharya, isso foi o ano 70. E quando o senhor se casa? Me casei, seguindo o exemplo de Dhanvantari Swami, né? Eu me casei... me casei em... acho que janeiro de 72. Temos... Não, desculpe, 71. Janeiro de 71. Temos umas fotos aqui. Sim. Do seu casamento. É mesmo. E sabe que é mesmo. E esse devoto atrás, à esquerda, é o famoso artista Bharadraja. Bharadraja. Sim, que fez muitas pinturas. Nanga Manjari e eu. Sim. Tenho mais uma foto aqui. Sim. Dá para ver que foi um casamento tradicional. Sim. Isso foi Boston em janeiro de 71. Minha esposa tinha 17 anos. Eu tinha 22. Tinha 22 anos. E naquela época, os grihastas vestiam de amarelo, não de branco. A Nanga Manjari, tive a oportunidade de conversar com ela e ela falou coisas muito, muito bonitas que eu gostaria de compartilhar. Sim. Que vocês, a relação de vocês era basicamente ir à rua pregar e sentar juntos e ler os livros de Prabhupada, que o senhor sempre carregava um Bhagavatam, onde ia tinha um Bhagavatam consigo, estava sempre lendo. E quando vocês sentavam para estudar o Bhagavatam, o senhor memorizava, ela lia um parágrafo, o senhor repetia o parágrafo inteiro. Ela lia o segundo parágrafo, o senhor repetia o primeiro e o segundo parágrafo. E fazia até 3 parágrafos. Ela disse, ele tem uma memória fotográfica. Quando eu era jovem, era até religioso, né? Era bom, né? Minha juventude. Eu posso dizer que ela era realmente uma esposa ideal. E foi muito bom para mim. Eu sempre digo, não sei se mencionei na outra entrevista, mas imagine, tomei sannyas com 23 anos. O cérebro masculino não amadurece até os 29, 30. Tomei sannyas muitos anos antes de ter um cérebro maduro. Então, é muito fácil imaginar que se Krishna tivesse dado para mim uma esposa, bom, por ser franco, chata,
uma esposa chata, assim como tem também maridos chatos, às vezes. Então, se Krishna tivesse dado para mim uma esposa chata, que não gostava de mim, que não colaborava, que não queria pregar comigo, mas no caso, ela deu para mim uma esposa excelente, era realmente uma esposa ideal, seu caráter e tudo, e até hoje uma grande pregadora. Hum. E porque na realidade eu nasci para pregar, não quero dizer para ser um sannyasi, porque isso é outra identificação com o corpo, mas assim, essa vida livre de viajar no mundo, de pregar, realmente nasci para isso. Então, se eu tivesse tido uma esposa, sem querer ofender ninguém, chata, se eu tivesse tido uma esposa chata, eu posso imaginar que depois, com 23 aninhos, 24, 25, eu acho que teria sido quase impossível não ter dúvida. Se eu tivesse tido uma boa esposa, talvez teria sido feliz. Eu acho que para um ser humano teria sido muito difícil não cair nessa dúvida. E por isso, Krishna deu para mim uma esposa tão boa, que eu sabia que... Eu nunca pensei que o problema é ela. Eu nunca pensei isso. Eu só admirava ela, seu bom caráter e tudo. Mas eu vi que simplesmente eu não era destinado para esse ashram. Que Krishna me destinava para outro ashram. Então, por isso, ela foi uma esposa tão boa que isso me ajudou muito, mesmo para ser um bom sannyasi. Se é que fui um bom sannyasi, não sei, mas até o ponto que fui um bom sannyasi, eu também dou muito crédito a ela por isso. O senhor ficou casado por pouco tempo, vocês ficaram casados por pouco tempo. Muito tempo, foi quase 17 meses. Foi um ano, pouco menos que Danvantari só. Foi... sim, casei em janeiro, acho que em janeiro de 71 e em maio de 72, então talvez 16 meses. Ela disse que encontrou seus pais pela primeira vez quando vocês foram para Los Angeles para o senhor tomar sannyasi e que a sua mãe tratou ela muito bem. Que bom. Sim, eu estava tão nervoso. Minha esposa Hare Krishna, meus pais, eu ficava tão nervoso que nem reparei o que acontecia. Eu acho que ela sabe muito melhor que eu o que aconteceu. Eu também conheci os pais dela, porque ela tinha 17 anos. Então, legalmente, não podia casar sem a permissão dos pais. Assim que eu tive que ir na casa dos pais. E ela morava numa cidade chamada Revere, ou como falam lá, Revere. E então ela morava lá perto do mar, ao norte de Boston, outra cidade. E fomos no trem, acho. Tem muito trem lá no England. E eu era um brahmachari sozinho com uma devota. Eu lembro que, porque sabe, você está imerso nessa vida de brahmachari e de bem estou sentado ao lado de uma devota no trem sozinho. Eu estava pensando a prova. E ela, obviamente, se comportava perfeitamente, mas chegamos lá, eu vi que a casa dos seus pais era um ashram católico. Era tanto um ashram quanto o templo em que morava em Boston, que só tinha fotos de Jesus, José, Maria, e era um ashram mesmo. Era muito católico, italiano. Seu nome era Elaine Ferrara, um nome bem católico.
E então eu não queria ofender, eu acho que ela não se importa se eu conto essas coisas. E ela tinha 17 anos e caráter assim, muito forte, então a gente cozinhou, preparou um almoço, né, para nós, os pais. Eu ajudava a minha esposa, que não queria interferir, porque estava na casa dela e nervoso. Então, sentamos para o almoço. Sua mãe que disse, não faça suas orações a Krishna, assim, sobre a comida. Então, ela, Nanga, que era Elaine naquela época, ela disse, Sharira Vidyajal E eu estava sentado, quietinho assim. Então, depois do almoço, os pais disseram que davam permissão só se o padre, se o sacerdote católico aprovava. Então, depois do almoço, eu fui com ela, com Elaine, que era Nanga, e fomos para a igreja, né, do bairro. E, assim, uma igreja grande, entramos e fomos falar com, como se diz, o padre. Padre, sacerdote, padre. É, e ele era jovem, não tão jovem quanto nós, mas jovem. E, assim, bonzinho, pessoa boa. E ele não queria brigar, não queria pregar, então ele só mais ou menos explicou o credo que aceitamos, que a igreja é o corpo de Jesus e não sei o quê. Então eu disse, é isso aí, entendo, sim, sim, claro. Aí ele disse, então, se vocês querem casar, e pronto. E, e aí, como surgiu a ideia de tomar sannyas? Ah, posso dizer que eu era presidente do templo de Houston, antes de Gainesville. E também, para ser honesto, realmente foi assim o casal, minha esposa e eu, que porque ela fazia tanto quanto eu, e então eu era oficialmente o presidente, mas a verdade é que ela fazia tanto quanto eu. E ela, então realmente nós como casal éramos líderes do templo. E assim, eu acho que a explicação mais simples seria que eu era infeliz. E Prabhupada disse que em consciência Krishna, se você não está feliz, está fazendo algo errado. Então eu era infeliz e em toda essa situação, a ideia de ter que trabalhar e manter uma filha, eu nunca posso dizer que nenhuma vez pensei que o problema era minha esposa. Nunca pensei assim. Porque ela cumpria com seus deveres perfeitamente, era uma esposa excelente. Então, eu sempre gostava muito dela como devota, a respeitava muito, apesar de erros da minha parte, mas considerava ela uma devota excelente. Então, eu entendia que minha infelicidade era devido a que eu nasci para outra vida, uma vida de pregar, só queria pregar. Só queria pregar, só queria espalhar o movimento de Prabhupada. Eu era infeliz, mas, inclusive, quando eu era presidente de Houston, e quando eu inventei até uma razão que eu tinha que ir a Los Angeles, que eu tinha ido em dezembro, são como mais de 2.000 quilômetros, 2.500 quilômetros. E
Então, eu tinha ido em dezembro para comprar incenso, porque eu queria sair do templo, porque eu estava infeliz. E outra vez, mais ou menos abril, final de abril, eu estava infeliz. Então, quase por desespero, que eu estava infeliz, então, temos que ir a Los Angeles, porque nem se lembra por que eu disse. Então, deixei o templo com pessoas competentes e com minha esposa fomos para Los Angeles, numa Kombi, acho. Aí chegamos lá, porque eu queria boa associação, estava infeliz nessa situação. Aí fomos lá e eu escrevi uma carta para o Prabhupada, revelando meu desespero, que sem revelar, eu disse algo como, Prabhupada, só quero servir e não sei o quê. Aí Prabhupada mais ou menos entendeu e disse que fica lá em Los Angeles, eu vou chegar logo. Você fica lá e me espera. Então eu lembro que eu fiquei muito feliz que tinha uma ordem de Prabhupada que eu podia definitivamente seguir. Então fiquei em Los Angeles e Prabhupada chegou e naquela época o Prabhupada estava infeliz com o GVC, porque ele queria que os GVCs fossem como ele, dirigindo a pregação, viajando, guerreiros de pregação. E Prabhupada lembra que ele escreveu uma carta dizendo que vocês simplesmente ficam sentados atrás suas escrivanias, administrando, comer e dormir, no sentido de pagar as contas e que o templo esteja no branco, assim, economicamente, e apoio e tal. Então, Prabhupada, para remediar, Prabhupada convidou na carta, disse que eu convido todos os GVCs que quiseram, que venham a Los Angeles e eu vou lhes dar sannyas. Qualquer GVC que quiser pode vir a Los Angeles e eu vou lhe dar sannyas. Assim que 3 GVCs aceitaram essa oferta, que foi Satsarupa, Bali Mardan, sim, presidente de Nova York, e Rupanuga. Temos uma foto aqui. É mesmo. À esquerda sou eu, depois Bali Mardan, Satsarupa e Rupanuga. Eu sou o único em branco. Sou um branco aí. Então todo mundo falava no templo porque não tinha sannyasis na ISKCON, era uma coisa, só tinha os 4 que tinham se desviado e estavam na ISKCON de novo, mas com essa mancha. E então Krishna tinha tomado o sannyas, eu acho que Trivikram. A primeira ideia que eu tive é que talvez eu possa tomar sannyas. O Grihastha estava em Houston, presente ao templo, e o secretário de Prabhupada, um dever do secretário era sempre escrever cartas para todos os templos sobre as notícias de Prabhupada, o que Prabhupada fazia. Então, recebemos uma carta de correio ordinário dizendo que Prabhupada tinha dado sannyas a Tamal Krishna. Então, quando eu li isso, fiquei, como sempre digo, não sei se posso dizer em português, eletrificado. Entende? Fiquei assim, porque foi a primeira vez na ISKCON que um Grihastha tomou sannyas. E quando li as notícias, começamos a pensar, então, estava em Los Angeles e, como eu disse, minha esposa era muito boa, então, todo dia, claro que ela estava no ashram das devotas e eu com os devotos, então, todo dia, quando eu ia para Mangalarti, ela estava lá me esperando, sempre esperando.
assim, e era muito boa esposa. E ela queria me acompanhar durante o dia. Eu estava feliz que me acompanhasse, porque era uma boa devota. Então, todo mundo sempre nos via juntos. E por isso os devotos pensavam que eu era um criança bem apegado, que nunca estou à parte da minha esposa e tenho tempo. Então, quando, assim, um grupo, 4, 5, 6 devotos presentes em templos, ou devotos assim, estavam lá em frente do templo de Los Angeles, assim, conversando, éramos da mesma idade, e falando dos sannyasis, que Prabhupada ia dar sannyas. Então, alguém falou para mim, oh, Hridayananda, por que você não toma sannyas também? Mas era uma piada. Devido a isso, que eles achavam que eu era um criança apegado, era uma piada. Então, todo mundo riu um pouco, mas logo outro devoto disse, nem lembro quem foi, o irmão espiritual meu, disse, não, mas falando de mim, mas ele prega muito bem, é famoso como pregador, e por que não tomar sannyas? Aí minha mente, porque a ideia entrou no meu coração, fundo no meu coração. Aí eu resolvi, eu vou pedir a Prabhupada sannyas. Uma vez que está na temporada de sannyas, todo mundo tomando sannyas, mais umzinho não faz mal, né? Então, eu resolvi pedir sannyas a Prabhupada. Mas eu sabia que existia um perigo. Esse perigo foi que tinha ouvido o caso do meu amigo Janamejaya, que era presidente de Atlanta, naquela época, em 72. E ele pediu sannyasa a Prabhupada, e Prabhupada perguntou à sua esposa o que ela achava, e ela disse que não, Prabhupada, ele não pode, aí Prabhupada não deu. Então eu entendi que se minha esposa não aceita, se ela não der permissão, Prabhupada não vai me dar sannyasa. Aí eu tinha que falar com minha esposa. E eu lembro que passamos, acho que 2 dias, o dia inteiro, só falando, né? Abrindo o coração, falando. E o argumento principal que dei, eu sempre com argumentos, então o argumento principal que dei foi que, um argumento sincero, que por tantas vidas, por incontáveis vidas, estamos tentando desfrutar deste mundo. Estamos procurando nossa própria felicidade. Então, por que não dar uma vida só a Prabhupada? E ela, que era e ainda é uma devota muito sincera, de muita devoção, ela aceitou. Então, fomos para o quarto de Prabhupada e fiz... Aí eu tinha outro argumento para porque eu pensava assim, que se eu vou pedir algo, eu tenho que dar uma explicação razoável, né? Que eu achava que não posso pedir sem ter um motivo razoável. Então, o argumento que dei para Prabhupada foi que o casamento é um sacrifício védico. Vivaha Yagya, Deus sânscrito, Vivaha Yagya, é um sacrifício védico. E o propósito de todo o sacrifício védico é se desapegar do mundo material e se apegar a Krishna. Então eu disse, eu acho que já tirei o benefício desse Vivaha Yagya e eu acho que está na hora de proceder para Yagya de pregar no mundo. E
Prabhupada me olhou e disse, essa é uma muito boa proposta. Ele gostou do raciocínio. Então, eu tomei isso como que ia aceitar, eu estava nervoso, e justamente no momento que eu esperava que Prabhupada dissesse definitivamente que pode, entraram no seu quarto Vishnujana Swami e Kirtananda Swami. Porque eles faziam o programa Radha Damodar, viajavam, faziam esse teatro. E eles trouxeram como se diz, slides, vocês dizem, diapositivos, trouxeram slides assim do programa para mostrar para o Prabhupada. E Kirtananda, sendo um devoto muito senior, e Vishnujana, então, exatamente no momento que eu esperava que o Prabhupada confirmasse definitivamente, todo mundo teve que ir para outro quarto, onde tinha arrumado, como se diz, mostrador de slides. Projetor de slides. Projetor de slides. Eu estava, ai, que eu fiz para merecer isso? E assim, eu era jovem, impaciente, então fomos para esse quarto e o Prabhupada sentou numa cadeira de balanço e passaram todos os slides. E por primeira vez, o Prabhupada viu as fotos desse programa Radha Damodar de teatro. Aí eu só podia pensar no meu pedido. Então, finalmente, voltamos para o quarto de Prabhupada. Vishnujana e Kirtananda saíram. E eu tinha medo que Prabhupada esquecesse o que a gente tinha falado. Eu cometi um erro. Cometi um erro porque eu queria, não sugestionar, mas aí eu disse para o Prabhupada, então, Prabhupada, está bem que eu tome sannyasa? O Prabhupada não gostava disso em absoluto, que obviamente não foi apropriado assim, do jeito como falei. Então, ele me olhou assim, como se diz em inglês, se olhadas pudessem matar. Então, ele me olhou assim, e ele falou para mim, assim, um pouco irritado, que eu lhe disse que eu vou decidir e vou lhe informar. Você entende? E eu lembro que meu corpo sutil, assim, saiu do meu crânio, minha cabeça, e eu tive a sensação que meu corpo sentiu voar. Assim, notei todo o quarto. Então, eu fiquei calado e não podia falar mais nada. Aí eu estava sentado lá, o que eu fiz, o que eu fiz. Mas depois, falar de outras coisas, o Prabhupada voltou para mim como se nada tivesse acontecido. Falava comigo como antes da interrupção. E disse, então isso foi uma boa proposta. E aí ele perguntou para Nanga, então o que você acha, o que você quer fazer? O que você quer fazer? E ela disse, eu só quero ser consciente de Krishna. Ela lembra outras coisas, estou dando a minha versão. Falando com ela, você vai aprender outras coisas, porque eu não posso dizer que eu acho que talvez as duas versões aconteceram, mas confio mais na dela, mas o que eu lembro é que quando ela falou que eu só quero ser consciente de Krishna, Prabhupada disse, você já é consciente de Krishna. Então, Prabhupada se levantou, descreveni, e todos nos levantamos, e Prabhupada estava saindo para tomar banho, e quando passou por mim, me deu uma, como se diz? Tapa. Ah? Tapa nas costas. Tapa nas costas para parabéns, e falou para seu secretário, falando de mim, coloque seu nome na lista.
e já. Então, agora como sannyasi, não posso nem imaginar o jovem Hridayananda Goswami como sannyasi, viajando pelo mundo, como Primeiro, super entusiasmado, cheio de energia. tem outros passatempos engraçados. Krishna é muito engraçado. O dia que tomei sannyas, depois da cerimônia, todos fomos para fazer Harinam, juntos, para celebrar, e também para os sannyasis coletar Dakshina para Prabhupada. E o templo, naquela época, tinha comprado uma, não perua, como em inglês se diz delivery van, like one of those big delivery vans, como se chama em português? Uma caminhonete grande de entrega. Não, muito, só para como entrega, né, nas lojas, algo assim, não muito grande, não assim. Furgão. Hã? Fogão? Furgão. A palavra é furgão. Furgão de entrega, né? Em inglês se diz furgão de entrega. Então, o templo tinha comprado para Sankirtan. Então, eu estava na frente com minha danda, guerreiro Vaishnava. Então, quando fomos lá, eu estava pregando o tempo todo, excitando ver. Eu estava assim, pregando. E todo mundo assim, porque tinha poucos sannyasis na ISKCON, então era como de repente me tornei um ser divino. Então fomos lá, Harinam, e esqueci um detalhe de cobrir minha cabeça, tinha muito sol, maio, e maior solão mesmo, forte. Então, assim, como depois de, não sei, o word de Harinam, me senti um pouco enjoado. Assim, porque pelo sol, né? E enjoado, então, mas eu tive que todo mundo me admirava tanto, eu tive que ser aquele assim, machão, sannyasi. Então, quando voltávamos no furgão, eu estava na frente, eu tinha que, assim, parecer muito forte, eu estava quase morrendo de enjoo, assim, eu estava, ai, não aguentava, mas tive que, assim, eu pensava que tinha que parecer assim, que todo mundo olhando muito forte, quase morrendo de enjoo. Então, voltamos para o templo e deitei assim, meio morto. E no próximo dia, vamos caminhar com Prabhupada e Vishnu Jana fez uma pergunta para Prabhupada e disse que alguém falou para mim, Prabhupada, que nossa danda é uma encarnação de Vishnu e podemos oferecer a boga para nossa danda. Eu dei uma risada com... Acho assim, uma coisa... Obviamente que não. Aí Satsarupa perguntou para o Prabhupada se o sannyasi devia viajar com deidades. E Prabhupada disse que não. Ele disse que Chaitanya Mahaprabhu nunca viajava com deidades. Por isso que os sannyasis não viajam com deidades. Brincadeira. Então, mas assim... então, talvez o segundo dia, eu fui vender livros, que tudo era Sankirtan, vender livros. E então eu estava vendendo uns apartamentos perto do templo. Então me aproximei de um senhor que eu tenho certeza era você diz em português, um cafetão? Cafetão? Não. Talvez não. Deve ser Portugal. É o homem que maneja as prostitutas, que as prostitutas pertencem a ele. Como vocês dizem? Cafetão. Cafetão. Então, ele é cafetão mesmo, baixinho, mas bem cafetão. E com as mulheres, então eu disse,
por favor, uma revista Back to God para vocês. E ele ficou tão assim, raivoso, não sei, pirou. Pirou mesmo como se diz, resgatou as mangas. Arregatou as mangas, arregaçou as mangas. Arregaçou as mangas e para dar o soco, aí eu disse, maluco, então... Eu era muito jovem, bem atleta, então eu fui correndo, eu tinha bons sapatos, né? Daí eu pensava, que maluco, então... Eu não podia me alcançar, então... Aí eu segui vendendo livros nos apartamentos, aí eu tive que passar pela rua onde ele estava. Ele não estava lá no cruzamento, mas estava nessa rua que ele tinha estado. Então eu passava e ele estava, não sei, 50 metros, 60 metros mais meu. E outra vez, ele gastou as mãos e veio correndo. E eu acho que foi assim, daí eu corri de novo. E eu acho que ele, não, em outra oportunidade, eu viajava com Satsrupa e um demônio assim, pegou danda de Satsrupa e dava na cabeça de Satsrupa com sua própria danda. Que felizmente era bambu bem leve, mas... Isso foi 72. E que mais que o senhor começa a vender livros para as bibliotecas? Isso foi em 73. Eu estava, porque isso começou a contar essa história agora, talvez não para vocês, nem lembram qual língua, mas... Em 73, eu estava nos Andes com Prabhupada. Então, à tarde, Prabhupada passava 1 hora no seu jardim em Los Angeles. Então, muitas vezes eu estava sozinho lá com ele, que ninguém mais estava lá. Então, uma tarde, eu estava com Prabhupada no jardim e Prabhupada me perguntou se meus livros estão nas bibliotecas. E eu disse que, bom, Prabhupada, eu acho que não tem muita gente que vai ler os livros nas bibliotecas. Aí o Prabhupada fez uma cara e eu entendi que minha resposta não era assim a resposta que o Prabhupada queria. Ele não gostou dessa resposta. Então eu disse, tudo bem, Prabhupada, sim, seus livros estarão nas bibliotecas. Prometi isso para o Prabhupada, então eu voltei para o meu grupo, estávamos viajando, estávamos no estado de Iowa, não sei como vocês dizem, Iowa. Quem era parte do seu grupo? Como vocês dizem, Iowa? How do you say in Brazil? Não, nunca ouvi esse nome no Brasil, não sei. Eles nem conhecem esse estado, mas um estado assim de... Então, tem uma cidade, Iowa City, que tem a universidade principal do estado. Então, eu fui na biblioteca com danda e dote e tudo. E eu disse que eu tinha livros sobre a Índia. Então, eles chamaram um senhor, que era chefe na biblioteca universitária de livros orientais. É muito interessante, era um senhor assim, e ele falou para mim, eu sei, eu entendo o que você quer, vem comigo. Aí ele me trouxe para o escritório, falei para ele, e ele resolveu comprar um set completo, todo o Bhagavatam. Uma coleção. Uma coleção completa do Bhagavatam. E... Então, tudo bem, então ele tinha um papel. Aí não sabia o que fazer, porque o BBT nem tinha papéis, formulários, não tinha um sistema no BBT, porque eu tinha inventado o sistema, a primeira venda de livros. Então, liguei para a BBT, o que eu faço agora? Então, eles tinham que criar a infraestrutura para vender uma coleção. Começou assim. E depois, seria março de 74, o Prabhupada me pediu que eu fosse GVC da América Latina, mas antes, 2 brahmacharis, Mahabodhi
e Ganesham, que depois foi Bhakti Tirtha Swami. Então, eram brahmacharis, viajavam comigo, então, eu mais ou menos entendi como fazer isso, então eu começava a treinar eles, levei eles dois para o bairro assim de roupas em Nova York e comprei terno com colete. Eu achava elegante, um toque elegante, e bem conservador, né, o estilo. Então, comprei e treinei eles, eu me expliquei o que você tem que falar isso e aquilo. Aí eles ali expandiram muito esse programa de vender livros de prova nas bibliotecas e eu fui para a América Latina. Como o senhor chegou a pensar em América Latina? Foi Prabhupada? O que aconteceu? Minha primeira experiência de ver Brahmachari foi talvez em, não sei, setembro, eu nem lembro o mês, mas foi no ano 70. E o Brahmachari estava cantando japa no templo e de repente eu pensei em abrir um templo, vários templos na América Latina. E foi, eu acho que tinha que ser Krishna, porque eu fiquei tão feliz que eu comecei a dançar no templo, em êxtase, pensando que eu ia abrir templos na América do Sul. E o Então, senhor já falava espanhol? não. Bom, aí eu tomei um curso em espanhol quando eu tinha 12 anos com a senhora Garcia na escola meia e buenos dias, senhor Gomes. Buenos días, señor Méndez. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Y usted y la familia? Bien, gracias. Así esas cosas. Entonces yo tomé curso y abrí, fui el primer pregador de ISKCON en la República Dominicana, Santo Domingo. Tinha espanhol quebra-galho, né? Eu me fazia entender, mas por misericórdia de Krishna. A visita a Santo Domingo foi marcante. Eu tenho uma aula sua contando isso. É, muito, muito. Porque a recepção foi tão boa que toda noite 120 jovens vinham. E o hotel não entendia nada, porque fora da porta das minhas habitações tinha centenas de sapatos. Então, eles não. E de Santo Domingo? Eu voltei, porque o Rupanuga tinha me pedido isso, porque ele abria o Caribe, e era verão de 73, e durante o verão eu tinha muito menos serviço nas faculdades, então ele pediu que eu fosse abrir Santo Domingo. E que Krishna é tão misericordioso, que a primeira noite conheci um senhor de negócios, assim, não muito a ver, como talvez 30 anos, algo assim, jovem, que era representante oficial no país pelo Nestlé, e ele se especializava em leite condensado. Nestlé. Ah? Representante da Nestlé. Nestlé, é engraçado. E então ele nos dava centenas de pacotes assim de leite condensado. Arranjo divino, né? Aí o senhor volta para os Estados Unidos e continua com o programa de bibliotecas ou... Não, era um programa de pregar nas faculdades, mas os brahmacharis vendiam livros no campus, convidavam estudantes e eu vendia nas bibliotecas e livrarias. E qual foi o próximo passo na América Latina? Em dezembro de 73, eu tinha ficado inspirado com a recepção tão vão.
Oi, Acharya. Você Quanto néctar. está se comportando muito bem. Estou escutando, absorto. O único desejo é escutar mesmo. Então, a pregação foi tão boa na América Latina e sempre é uma luta nos Estados Unidos. Claro que era boa pregação, mas... Então, em dezembro de 73, eu fui ver Prabhupada em Los Angeles e perguntei para ele se eu podia pregar na América Latina. Então, Prabhupada realmente gostava muito do meu programa nos Estados Unidos. Como se diz, cuidado com o que você deseja. Então, mas ele deu permissão. Mas eu vi que ele não deu permissão com muita vontade. Então, no próximo dia, estava no carro com Prabhupada indo para caminhar na praia de Venice Beach. E todo o caminho até a praia, Prabhupada me pregava sobre a importância de pregar nos Estados Unidos. E tanto que o Prabhupada dizia que eu vim para seu país, porque seu país é o país mais importante, assim. Então, quando chegamos na praia, e todos os outros vieram correndo para abrir a porta de Prabhupada, eu falei, Prabhupada, se a América é tão importante, talvez eu devia pregar aqui. Prabhupada disse que sim, Hare Krishna. Mas, 2 meses depois, 2 meses e meio, estava em Mayapur, Prabhupada me chamou e pediu que eu fosse GBC para a América Latina. Que ano? 74. 74. Foi então que o senhor se tornou oficialmente GBC. Sim, Prabhupada me nomeou, senhor. E tinha muito pouco acontecendo na América Latina. Tinha programas na Venezuela e Argentina, mas tinha problemas sérios com os líderes, comportamento dos líderes. Uhum. E tinha alguns outros, mas não tanto. Aí minha vida mudou completamente. E quando o senhor volta de Mayapur, já vai para a América Latina? Aí eu tinha deixado meu grupo de brahmacharis em New Haven, Connecticut, como a 1h30 ao norte de Nova York, e onde tem a faculdade de Yale. Então, eu voltei lá e aceitei esse serviço como tudo, então entreguei o meu grupo de brahmacharis para Satsarupa, inclusive a parte de vender bibliotecas, e de Nova York voei para México e assim comecei. México para Caracas, assim. Satsvarupa Maharaj fala numa conversa com o senhor que às vezes o senhor estava no aeroporto na América Latina e olhava para onde ia o próximo voo e se não tinha templo, pegava aquele voo. Bom, eu tinha muito território, toda a América Latina. Então, às vezes, se chegava, eu olhava todos os destinos, então vou para lá, falei para os outros, liga para esse tempo. Eu tinha tanto a fazer. Uhum. Está bom, podemos continuar? Ou está... Outra oportunidade,
porque está um pouco cansado. Um pouco também. Estou curtindo a Associação de Danvantari Swami. Tá bom assim? Tá bom? Sem problema, tá numa boa. O que o senhor acha do Maharaj Dhanvantari? Sim, se Acharyadeva já está cansado, vamos parar, já tem 1h30. Hora e meia. Acho que é um bom tempo e foi muito rico hoje, muitos detalhes, e agora entra a América Latina e logo entra o Brasil, vai ser muito puxado. Muita coisa agora. Vamos deixar para outra oportunidade? E Danvantari, você me manda R$40. Mano, R$40 eu posso mandar. Então, muito obrigado, Maharaj Dhanvantari. Se você tem alguns minutos, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre outro assunto. Até logo. Até logo, Hare Krishna. muito obrigado. A vocês.